Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora um programa Radar. Nosso bate-papo de final de dia, hoje sexta-feira, 17 de agosto de 2018, 17 horas e 29 minutos. Começo aqui o programa, vamos fazer os estudos mais voltados para o fechamento semanal, né? Peço que vocês se inscrevam no canal, deixem o like e também compartilhem o vídeo. E não deixem de escreverem na área de comentários, nosso canal é aberto a todos aqueles que seguem o canal Top Traders para que possam comentar e interagir conosco. Claro, sempre mantendo boa educação, um alto nível visando o aprendizado. Colocou propaganda, colocou palavrão, provocação e bobagem, a primeira vez eu apago, a segunda está eliminado, ok? Eu vou iniciar aqui pelas criptomoedas, deixa eu só pegar o link aqui. Inclusive uma semana agitada para as moedas digitais. Então vamos ver aí os estudos, eu começo sempre por elas, né? Nós identificamos inclusive a virada, de novo, né? A gente ficou esperando o ponto ótimo para entrar. E desde o começo do ano, na verdade desde o final do ano passado, quando eu fiz aqueles programas Visão Técnica no Infomoney, que foi a primeira vez que eu estudei as criptos, e eu fui o primeiro trader a falar de criptomoedas utilizando gráficos. Eu tinha pedido para o Cartesian colocar na época, e depois colocaram no TradingView também. Na verdade acho que já até havia no TradingView, mas eu não sei, eu nem sabia que o TradingView existia. Mas a gente colocou no Cartesian, eu acho ainda que é o primeiro software aqui do Brasil que tem, e a gente, podemos dizer que acertamos todos os trades na compra e na venda. Ok, então uma sessão de alta hoje, alta forte. O Bitcoin ele está mais contido, né, quando sobe, mais resiliente quando cai, e Bitcoin fará parte da imersão técnica Top Traders. Claro, se tiver oportunidade, né? A maioria opera na compra aí, mas a gente deve conseguir identificar porque ele tem feito um movimento menos volátil. Então, dizer que está mais fácil operar Bitcoin é meio pretensioso, mas digamos que está um pouco mais, vai. Então eu faço os estudos sempre em dólares americanos, né? Por que a gente identificou uma compra essa semana aqui no Bitcoin? Ele fez esse movimento, montou aqui uma pinça, ele repicou, deixou uma sombra. Nesse dia aqui mesmo, no dia 14 já dá para comprar, pessoal, porque você teve um rompimento falso deste fundo, né, do dia 12 de julho, e da própria pinça. Então já era compra aqui. Poderia ter comprado no fechamento, sei lá, em 6.200 aproximadamente, está subindo. No mínimo vem na média, aqui na média decide se é voo de galinha ou voo de águia. No caso do Bitcoin Cash, nós poderia ter comprado também desde o dia do martelo, né? Por volta de 510, aqui está 557, subiu aí uns 10%, acionou o martelo e está indo embora. Deve vir na média, aqui na média ele deve definir aí seu caminho de curto prazo. Tem, na minha visão, espaço para subir acima da média, eu acredito. Aí temos o Ethereum. E hoje tem debate, hein, pessoal? Debate na Rede TV. No mínimo, o Cabo Daciolo deve falar um monte de coisa legal lá pra gente refletir, né? E, pessoal, para quem... o pessoal especula pra lá e pra cá, eu não fico em cima do muro, não. Vocês querem saber pra quem que é o meu voto? Eu vou votar no João Amoedo. Eu vou votar no João Amoedo, independente dele ter chance ou não para ir pro segundo turno. E aí no segundo turno veremos. Como eu acredito que vai ter um segundo turno entre o Alckmin e o Fernando Haddad, nesse caso votarei no Geraldo Alckmin. Eu não acredito que candidatos aloprados como o Bolsonaro e o Ciro Gomes estariam no segundo turno, e não acredito também
em uma surpresa, por exemplo, como o Álvaro Dias e a Marina, que eu acho candidatos bons, inclusive. Mas não acredito que eles materializem uma surpresa a ponto de ir para o segundo turno ou algo do gênero, ok? Além da Marina e do Álvaro Dias, que eu acho bons candidatos, eu também acho que o Henrique Meirelles é um bom candidato. E acho que ele vai acabar fazendo parte do governo de alguma forma, se o Alckmin for eleito, ou até mesmo o Haddad. Não sei se ele vai aceitar, uma vez que ele foi convidado pela Dilma e participou do governo do PT também, ok? Essa é a minha opinião, né? E vamos ver o que acontece. Que aconteça, pessoal, que for bom para o Brasil, ok? Então, no caso do Ethereum, a compra poderia ter sido feita no finalzinho desse dia aqui, 278. Subiu aí quase 10%. Acionou o martelo e deve vir na média nos 350 ali, pelo menos. Ok? Aí nós temos o Ripple. Eu sempre coloco o Ripple com 3 em vez do... Então nós temos o Ripple aqui. Deu uma compra excelente. Também poderia ter comprado nesse dia ou no rompimento, enfim. Mas quando está longe de média, muito deprimido, você pode comprar no próprio sinal. Então seria uma compra no 27 centavos, está 33, uma alta legal. A gente projetou uma vinda aos 35, talvez bata até hoje, né? Então, uma compra bacana, fácil aí também de identificar no Ripple. Falando do petróleo, vamos falar do WTI primeiro, que é o petróleo negociado na bolsa de Nova York. Tá vindo aqui os pushings para mim de mudança de rating na Turquia e tal. Novidade, né? Nossa. Acabou de sair agora. A Moody's rebaixa a rating da Turquia de BA2 para BA3 e muda a perspectiva para negativa. Nossa. Ninguém imaginava que isso fosse acontecer, né? Aí depois tem a S&P, na verdade antes. Saiu antes a 28 minutos da Moody's A3. S&P rebaixa a rating da Turquia de BB- para B+, com perspectiva estável. Eles estão bem alinhados, né? Uma perspectiva negativa e a outra perspectiva estável. Uau. Certo. Bom, para variar, meu WhatsApp tá bombando aqui, o pessoal tá me ligando, enfim. Vou deixar no silencioso. Hoje eu deixei pelo menos no silencioso. Então, pessoal, o que eu particularmente acho do petróleo? Eu gosto de fazer o estudo da semana, né? Na semana passada, hoje é dia 17, né? Foi dia 10. Então foi esse candle aqui. A semana fechou exatamente aqui, a 67,70. A gente está vendo um fechamento de 65,88, quase $2 de queda. O petróleo foi na média, sentiu a média e desceu. Existe um sinal de fundo? Sim. Qual que é a minha expectativa? Que venha na média de novo. Por volta de 67,80 por ali. Talvez segunda, terça-feira, e ali decidirá o caminho. Eu acho que essa região aqui do 67, que foi fundo aqui e aqui também, vai definir. Se o mercado permanecer acima dela, deve chamar a compra e haver apreciação dos preços. Aí nós temos aí o Brent Crude Oil negociado na ICE em Londres. Eu já vejo uma compra mais clara no Brent, porque nós temos este ponto aqui marcado dia 18 de julho aos $71,26. Existe uma pinça de topo mais clara do que no petróleo WTI, e esse ponto rompido e o mercado é violado e agora o mercado acima dele é rompimento falso, deve vir até com certa facilidade no 73, e aqui ficará a decisão, de repente espetar alguma coisa acima, ver se volta ou se mantém acima desse patamar. Ok? Deixa eu ver se tem algum ativo para eu estudar aqui no TradingView. E aí eu já mantenho aqui. Na verdade, não.
Hoje a gente vai fazer siderurgia como eu prometi, né? Os Minas, CSN, Goal, Gerdau e depois Qual 3, Par de 3 e GBI O33. Segunda-feira estão na lista Estácio, Croton, Fleury, Tiet 11, CPLE 3, a Soja e a BRFS 3. Então vamos lá, vamos falar do EWZ, daí a gente já encerra aqui no TradingView. Então EWZ, uma semana baixista, ETF brasileira negociada em Nova York. Essa semana o mercado realmente não foi. Quando a gente tem uma barra muito grande dessa, é interessante sim que exista uma reação, né? O fechamento da semana passada 33,84 e hoje 33,28. A gente está falando em 1,5% na semana, mas é queda. E tem um suporte aqui. Eu acho que esse ponto é muito importante, o 32,70. Não seria legal que ele fosse perdido, porque provavelmente traria o mercado a 31. Está longe da média, pode ter um repique, mas precisa reagir, né? Senão a gente já começa a mudar. É normal você mudar muitas vezes uma leitura, né? E no gráfico diário eu vejo um ponto importante aqui, que é o 33,38. Né? O mercado fechou logo abaixo dele, mas é um candle verde longe de média. Aqui nós temos o 33,27. O mercado fechou cravado no ponto que acionaria stop. Então vai ficar realmente a definição para a segunda. Ok? O que eu acho, pessoal, aqui no exterior a gente tem alguns solavancos, né? Mas existe uma tendência de alta, vide fechamento americano. Ó. Aqui no Brasil, hoje o minério subiu, o petróleo fechou em alta. O que está pesando aqui são, tudo bem, Turquia, por ser um país emergente, mas principalmente a candidatura de um candidato de centro-direita, reformista, que é o Geraldo Alckmin, né, que não decola. Então aí o mercado vai tendo uma certa aversão ao risco, né? Por exemplo, aqui, vamos dar uma olhada na participação dos estrangeiros do índice, como está. Vamos lá. Agora são 17h42 enquanto eu gravo aqui. Vamos pegar só da semana. Teve o vencimento do Q e entrou o V essa semana, né? Então, eles terminaram a semana passada, ou seja, iniciaram essa com 117,557. No dia 13 foram para 120,067, aí reduziram um pouquinho dia 14, 117,554, aumentaram dia 15 para 128,825 e ontem para 132,967. Havia muito tempo que eles não tinham esse saldo comprado tão relevante. Aí vamos dar uma olhada no mercado à vista. Infelizmente a gente não tem a informação de ontem, a gente tem até a quarta-feira, que é o dia 15, né? Vamos usar algo aqui para parâmetro, para comparação. Então, até o dia 14, a gente vê aqui pelo Investimax, eles estavam com saldo de 533, 130 milhões. Vamos ver o que eles fizeram, então, na quarta-feira. Abri o Excel aqui para a gente ver. Pessoal, amanhã estarei lá na Arena Corinthians com meu filho. Quase sempre encontro alunos, ou ex-alunos, pessoal que acompanha o canal. Estaremos lá, iremos os dois amanhã. E é isso aí. Meu palpite amanhã é Corinthians 1, Grêmio 0. Agora vamos falar que eu só dou palpite de 1-0. Então, vamos ver aqui o saldo. Vamos fazer a conta juntos aqui, para a gente ver qual o valor que a gente vai chegar. Então, 58 bi, 887 milhões, 835 menos 58, 360, 769. Então, 527 milhões, 066. Eles estavam com 533, 137. Alterou bem pouquinho da quarta para a quinta. Estão comprados ainda, tudo bem que é uma posição tímida, né, mas estão sim comprados.
Ok? Então vamos aos estudos aqui das bolsas. Lá de fora, na Ásia tudo subiu menos Xangai, caiu 1,34 e o índice DAX fechou a 0,22 de baixa. Vamos ver Xangai aqui. Então a bolsa de Xangai está num bearish market, isso é fato. Nós temos sim um ombro, cabeça a ombro, e ele foi acionado. Professor, ele foi acionado, significa que ele vai ser desenvolvido? Pelo histórico anterior, significa que vai. Teve um oco aqui e aparece pela terceira vez. Além do candle de ontem ter envolvido da sessão anterior. Agora, nós temos aqui a mínima do ano anterior. Se o mercado de repente tiver uma alta aí no domingo para segunda, que deixe esse ponto para trás, pode ser um rompimento falso, mas figura rompida em fechamento é rompida ponto. No caso do índice DAX, acionou justamente um oco, nós adiantamos ele aqui, né? Então veio aqui no objetivo, só que a semana baixista, né? Se eu pegar aqui o dia 10, por exemplo, né? Fechou aqui perto de 12.430 e agora fechou a 12.210. Quer dizer, tem a baixa ali, tem um suporte, mas evidentemente a baixa no curtíssimo prazo é dominante. Ok? Puxa, mas e as bolsas norte-americanas, né? O que a gente tem de leitura aqui? As bolsas norte-americanas estão em alta, né? Lembrando que o índice Nasdaq está mais forte, depois vem o S&P, depois vem o Dow Jones, que é a viúva da GE, que saiu do índice, blá blá blá. É que o Dow Jones, pessoal, são as 30 maiores empresas do setor industrial, o S&P são as 500 maiores empresas. E no Nasdaq é o índice de tecnologia, mas tem algumas empresas mistas ou de outros setores, como a Pepsi, por exemplo, e tal. No caso do S&P, se eu pegar aqui o fechamento do dia 10, 25.313, hoje fechou 25.669, uma boa alta. Principalmente porque caiu, respeitou um topo anterior e uma região de fundo aqui marcada no dia 23/7 na região de 28.980, deixou uma sombra inferior e aí subiu, né? Esse gap aqui é menor, tá? Eu tinha até comentado ontem, mas rompeu 25.590 e rompeu aqui também o 25.692 aqui, então tende a testar o 28.800 e possivelmente até romper. No caso do S&P também esse gap aqui é um pouco menor, mas é um gap também. E foi, digamos, um rompimento falso dessa LTA. O fato do mercado fechar acima de 2.848 é positivo e deve seguir em alta. A bolsa americana provavelmente semana que vem testar o 2.863 e depois romper a máxima histórica, é a minha expectativa. Ok, o índice Nasdaq já não teve uma semana de alta, se eu pegar aqui o dia 10. 7.839, 7.816. Foi uma leve baixa, mas ele respeitou a LTA, ele sai e volta, né? Fechou sobre as médias aqui, um pouquinho acima da LTA e acima do 2.807. Deve em breve voltar a testar esses topos anteriores e romper a máxima histórica. Essa é a minha expectativa. Então é isso, nós estudamos criptomoedas, estudamos petróleo WTI e Brent, EWZ, Xangai, DAX, Dow Jones, S&P e Nasdaq. Ok, então vamos agora para o mercado doméstico, estudamos o fluxo também e vamos começar aí pelo Ibov. Semana passada eu havia comentado que eu acreditava que a gente tocasse 80 mil pontos entre hoje e o dia 20. O mercado quase foi em 2 dias, ele chegou a tocar 78.800 aqui praticamente. Ele encontrou barreira neste fundo
neste topo e também nas médias, ok? Eu vou apagar algumas situações aqui para deixar o gráfico o mais limpo e objetivo possível. Professora, essa história dos 80 mil pontos, tal, ela está descartada ou ainda ela pode aí ser válida, né? Eu acho que pode ser válida ainda, talvez atrase alguns dias. Eu vou apagar esse canal aqui também, não faz sentido. Ok? Na semana, o que aconteceu? Ó? Fechou dia 10, 76.514, hoje 76.028. 500 pontos, menos de 1% de queda. O que eu enxergo aqui no mercado? Então foi uma semana de fechamento lateral, não foi no nosso alvo por um pouco mais de 1%, mas não foi. 1,5%. Eu tenho esse ponto aqui, ó, 78.890. Inclusive nós acertamos onde seria feita a inflexão na segunda-feira. Foi ali na segunda, subiu, ficou nas médias. A gente está num ponto-chave, pessoal, porque primeiro, olhando aqui no semanal, nós temos uma barra grande de queda, né? Eu vou apagar esse ponto aqui. Nós temos uma barra grande de queda e é sempre interessante que ela seja negada no mundo ideal para a continuidade da tendência. Aí nós tivemos uma barra com sombra superior que indica mais ou menos uma pausa na queda, então pode sim o mercado mudar de direção. Porém, se eu pegar o gráfico diário aqui, aí nós vamos fazer juntos isso daqui para vocês entenderem melhor. Nós temos o mercado sobre uma LTA, que guiou aqui a formação do fundo de junho, né? E a gente vai traçar esse suporte juntos para vocês entenderem, ó, 78.900. Então esse, na minha opinião, é um ponto-chave. Inclusive foi respeitado hoje. Por quê? Porque ele foi o fundo que gerou essa escalada aqui no final de julho, né? E ele foi testado na segunda, foi respeitado, e hoje foi respeitado, só que é aquela história, se ele for perdido, pode começar a acionar stop. E nós temos a LTA também, né? Então, aí vamos trabalhar com Fibo, eu vou colocar o Fibonacci junto aqui. Então eu pego o Fibo deste fundo e traço até esse topo. Vou deixar aqui em azul. Qual que é esse fundo aqui certinho? 69069. Então vamos colocar lá, 69069. E qual que é esse topo aqui, o ponto mais alto? 81.792, eu sempre arredondo 81.790. Então, se eu observar aqui, está sobre a retração de 50% de Fibo. Então, quer dizer, está num ponto triplo, sem contar a banda de Bollinger, né? Então, uma região realmente de definição. Ok? O BOVA11 é a mesma coisa, né? Só que o BOVA11 perdeu a LTA, mais o 73,24 é um ponto forte. Uma região decisiva por quê? Porque pode acionar um pivô de baixa, que seria uma ducha de água fria em quem tem pretensão compradora, ou um fundo duplo com eixo aqui no 7,6. É a mesma coisa o Ibovespa. Né? A gente pode ter um fundo duplo? Pode. Onde é que estaria o eixo? Aqui no 78.740. Ok? E aí, pessoal, falando um pouco do dólar, né? O dólar teve uma semana movimentada, né? No dia 10, 3868.500, agora 3919.500.
né? Nós tivemos uma alta de pouco menos de 2%, mas é uma alta importante. Este fundo duplo aqui, ele foi acionado acima do 3794. O gap puxou os preços, veio no alvo entre 3.913 e 3.925. E ele tem circundado essa região. Então, muito além de entender isso aqui como um ombro, cabeça, ombro, é complicado entender, porque eu nunca vi ninguém que tem um ombro mais alto que a cabeça. Eu nunca vi, até deve ter gente que tem um ombro mais alto que a cabeça, mas eu nunca vi. E nós temos aqui uma LTB. Se, por exemplo, o camarada vem de um histórico legal, ele está acostumado a operar o dólar, é um ponto de venda. Porque você tem uma LTB, você tem uma estrela cadente e você tem um rompimento falso de 3.937.500. Ok? Falando do índice futuro, que já vai entrar em leilão. Uma semana também lateral, né? Na sexta-feira nós tivemos o fechamento 77.066, né? É de 5 em 5, mas como ajustou o gráfico, né? E agora 76.535. Então, um pouco 0,6, 0,7 aí de queda. É uma movimentação lateral e a mesma leitura do Ibovespa e Bova11. Podemos estar diante de um fundo duplo, sim, né? O eixo 79.450, 460. Lembrando que eixo rompido projeta o início da figura aqui em cima, ou na perda de 76.060 um pivô de baixa, né? Então seria desejável o mini índice acima de 76.770, porque ele teria um primeiro suporte antes do ponto mortal aqui. Ok? E aí ele está em leilão agora. No intraday, o que gerou essa queda que nós vimos a partir do dia 15 foi um rompimento falso de 79.190. O mercado veio aqui e fechou um gap, né? Este gap aqui, ó. Fechou o gap, rompeu o falso, derrubou. O que eu vejo agora? Eu vou tirar esses pontos aqui porque eles não serviram para muita coisa, então eu vou retirá-los aqui. Eu vejo aqui a formação de um ombro, cabeça, ombro invertido. Então nós temos aqui um ombro, que é um padrão de reversão, que foi o mesmo que eu tinha identificado aqui entre os dias 10 aqui o dia 13, ok? Inclusive na mesma região, ó, né? Mesma região. Região aí em torno de 76. Então eu vejo um ombro, cabeça. O volume está muito fraco agora no final, senão poderia ter elevado um pouco os preços aí. Então é isso que eu vejo. Então, por exemplo, para a segunda eu acho que deve abrir subindo aí. Nós temos esse gap também para ajudar a atrair os preços. E essa é a minha visão. Te vejo nos 80 mil pontos hoje? Não nos vimos. Segunda também não vamos nos ver, mas talvez 1 ou 2 dias depois. A ideia, pessoal, o desafio é mais para falar uma visão contundente, né? E mais ou menos como aconteceu com o Petrobras. A gente tinha uma visão que ela ia bater até o final de julho e acho que bateu ou no dia ou 2 dias depois. Vamos ver aqui. Já vamos estudar a Petrobras, que eu tinha comentado, né, que bateria até 31 de julho no 21 e 27. Quando que ela bateu? Ela bateu dia 3. Então, que agora é 21 e 22, né? Então, por exemplo, aqui foi dia 31, não bateu. Bateu 3 pregões depois, mas era a leitura que importava, inclusive, para ali realizar lucro e tal, e quem fez se deu muito bem. Mesmo porque a gente tinha falado em compra nos 14, né? 14 e pouco. Ok? A Petrobras, ela tem a venda dominante. Ok? Se a gente traçar
algo mais ou menos assim, ó. A Petrobras está abaixo dessa linha. Ok? A Petrobras tem algo parecido com o oco. E ela tinha um gap que, é o que eu comentei, cenário negativo vai fechar o gap. 18,36, hoje ela veio a 18,40, ainda pode fechar. Só que teria que fechar e voltar. Se fechar e continuar caindo, mesmo porque ela está sob o efeito de um pivô de baixa acionado a 19,22. Ok? Então, abaixo de 18,76 ela mostra fraqueza e vamos ver o que acontece aí no pregão de segunda. Hoje uma queda forte. É kit eleições, né, pessoal? Eletrobras, Petrobras, tal. Vamos falar de Vale, depois a gente fala dos pedidos do YouTube. A Vale é a Vale, né? Se a Vale não fizer tudo diferente das outras, não é Vale. Então a Vale tinha o gap para fechar, mas lembra que eu comentei que ela tinha esse suporte, ó, que é o 49,50. Ela respeitou. Ela foi a 49,23, não fechou o gap, que fecharia a 48,91. E esse padrão aqui é um piercing line pattern, padrão penetrante, é padrão de alta. Então, em teoria, aqui ela rompe as médias e vem para 53 aqui de novo. Né? A Vale tem que ficar muito esperto nos pontos aí no gráfico. No caso de Banco do Brasil, se a gente pegar a semana, no dia 10 fechou a 31,75, aqui 31,26, mais ou menos 50 centavos, 1,5%. É uma leve queda, só que tem o fantasminha aqui de um ombro cabeça a ombro, então não seria legal ela ficar abaixo aqui do 31,32, né, do 31,20, que aí pode começar a armar uma venda mesmo mais forte no ativo. Então, segunda-feira vai ser aqueles dias que eu chamo de dia D. No caso do Bradesco não tem um ombro cabeça a ombro, mas ela tem um possível pivô de baixa, que seria acionado abaixo de 28,52. Lembrando que 28,52 foi este fundo aqui, do dia 19/7, que fez a última puxada na ponta compradora. Então, assim como o Ibov, como o índice futuro, está entre um fundo duplo, o eixo ficaria aqui em 14, estou vendo a data, em 30,04 e abaixo aqui de 28,52 nós teríamos um pivô de baixa e mudaria o cenário para ação. Ok, e aí falemos de YouTube. Assim, Banco do Brasil tem um ombro cabeça a ombro bem desenhado, não significa que vai ser acionado. O Bradesco não, e YouTube está entre os dois ali. Teria que ter uma imaginação muito grande para ver um oco aqui, mas tem alguma coisa parecida. É interessante dizer que na semana, YouTube caiu bem pouco, 0,5%. E é aquela velha história, não seria legal ver YouTube abaixo de... Legal para quem está comprado, né? Abaixo de 42,45, porque nós teríamos um pivô de baixa. Acima disso, não tem mais aqui o mastro bandeira, foi desconfigurado, mas pode ter uma recuperação até um fundo duplo. O segundo fundo marcado bem, desculpem, nessa região aqui de 42,45, até um pouquinho acima, levemente abaixo. Não desconfigura o padrão. Ok. Agora vamos para os pedidos do YouTube, para a gente finalizar. Eu vou fazer as 3 ações que eu comentei, depois eu faço siderurgia, um overview como eu prometi. GBIO33. É Biotoscana, né? Teve um IPO recente. Nem sempre é bom comprar no IPO, né, pessoal? Saiu a 28 e veio a 8, né? É uma grande queda, em torno de 70%. Tem algum acréscimo de volume, né? Pô, professor, não dá para traçar gráfico? Dá sim, pessoal. Isso daí é conversa mole. Você não tem a mesma informação, mas dá para traçar o gráfico normalmente. Será que dá para traçar desde aqui, mais ou menos? Não, deixa eu ver.
Tentar achar uma LTB que faça sentido na Biotoscana. Vamos ver se é alguma coisa assim. Talvez isso aqui faça sentido. Né? Então a compra ótima, ela foi no rompimento dessa LTB. Teve acréscimo de volume, né? As médias se cruzaram, houve um gap de fuga. Agora ela estava a 8 e foi a 13. Né? Então, né, você pega... pelo gráfico não parece que foi muito porque ela tinha caído forte, mas você pega a 13 dividido por 8, você está falando em 62% de alta. Aí você fala, mas está 11,20. Você pega 11,20 por 8, você está falando em 40%. Então, eu não sei até que ponto é interessante. Eu não gosto desse perfil de papel, pessoal. Eu poderia pensar em comprar, sei lá, se ela retornar nos 9, o movimento de pullback e identificar alguma coisa no intraday. Mas de repente, se você está comprado, eu acho que mantém. Né? Pelo menos tem algum sinal de vida. Mas com tantas opções interessantes para comprar, eu acho que não seria, por exemplo, uma das minhas prediletas. Mas se eu tivesse comprado já, eu manteria. Aí tem a par de 3 e a qual depois. A par de 3 é a Pardini, né? Também uma ação que eu acho que teve um IPO, foi em 2017, né? Ela está praticamente encontrando suas mínimas aqui. Tem alguma coisa, por exemplo, um acréscimo de volume, uma figura, alguma coisa macro que fale em compra, pessoal? Não tem. O que ela fez aqui foi montar um topo duplo com eixo no 18,10. O objetivo era 16,33 e ela alcançou. Olha, se você de repente, você faz muita questão de operar o papel, acha que ela é uma empresa fantástica ou alguma coisa do gênero e que ela está muito descontada, se ela romper, ela pode fazer um rompimento falso aqui do 16,33? Pode. Acima de 17 você poderia colocar uma order start que ela faria um pequeno pivô de alta. Seria uma estratégia. Aí falemos de qual 3. A Qualicorp é uma ação que já entrou inclusive em imersão várias vezes, pegamos belos trades nela, o pessoal sabe bem, né? Mas ela fez um padrão aqui de distribuição e não parou mais de cair, repica, volta, e ela tinha uma LTB que a guiava nessa movimentação. Essa região, pessoal, de 16, 17 reais, foi o que gerou a forte alta entre março e outubro de 2017, onde ela mais que dobrou de preço. Quer dizer, isso daí certamente está na memória dos investidores. Mas eu não vejo, por exemplo, algo que seja, nossa, extremamente atraente na Qual 3. Né? Inclusive, eu tenho pessoas da minha família que eram clientes, por alguma razão mudaram. Então, eu não vejo, sinceramente. A gente tem uma impressão aqui de um pequeno ombro, cabeça a ombro meio torto, decréscimo de volume. Então, nem para aquela história da simetria de ação descontada, eu não incluiria Qualicorp nesse momento, né? Então, não vejo como sendo ativo atraente, né? Inclusive, abaixo aqui de 18,73, 19, ela mostra fraqueza. Agora, quer trabalhar uma estratégia ousada, rompimento de 18,95, ela vem nos 21. Seria um trade rápido aqui, um fundo duplo. É o que eu enxergo aí na Qual. Ok? Porque ela está batendo várias vezes aqui nessa região aqui de 17,40. Ok? Antes de eu falar de siderurgia, pessoal, esqueci aqui de comentar anteriormente da imersão. Eu vou deixar o link para quem quiser se matricular na descrição do vídeo. Nós temos ainda algumas vagas. A gente vai começar a divulgar para o mercado. A descrição do vídeo é aqui, ó. Logo aqui abaixo, você clica aqui e consegue se matricular.
Qualquer dificuldade, escreve para suporte@toptraders.com.br. E a gente vai começar, a gente privilegiou primeiro a pré-lista, o pessoal do Passaporte Premium, que é o grupo, depois a galera que é o pessoal que são ex-alunos, né? E veja que arte bonita aqui que a equipe fez, ela é móvel, ó, atrás aqui do fundo, né? Alguns alunos perguntaram se era o nosso escritório, se era a gente que estava ali, mas na verdade, nessa pessoa não conhecer profundamente, aí dá essa impressão, sim. Um conhecedor de nível médio e básico, ele acha que tem alguma coisa acontecendo aqui atrás. Fica muito bonito o efeito, né? A equipe está de parabéns. Tá à altura de vocês aí que acompanham o trabalho, pessoal. Então, a gente oferece tudo de melhor. Agora a gente começou a abrir para o mercado com uma campanha com vídeo, já para fechar a turma mesmo, vai ficar mais alguns dias no ar, depois a gente tira, e as aulas ao vivo serão dia 4 e 5 de setembro, na semana do feriado. Então, fala um pouco aí do meu currículo, a gente vai ter operações reais, você vê a minha imagem, ouve a minha voz, interage comigo e com outras pessoas através do chat. 12 meses gravados disponível, eu mostro todas as estratégias, né? Você recebe o material antes, aí tem imersão e fica 2 semanas no grupo, mas muitas vezes eu deixo o pessoal mais do que 2 semanas. Tiver operação, não a carteira, mas operações com índice, dólar, Bitcoin correndo, até finalizar eu mantenho o pessoal no grupo. E você ganha 30 dias do Cartezinha, que é esse software que eu uso. Se você quiser permanecer no grupo depois, você pode, se você concordar com as condições ali, que é uma mensalidade, algum código de ética, de não replicar, de manter as informações fechadas para o grupo, né? Até por questão de isonomia. Então você consegue assistir de onde você estiver, é online, não é presencial, é ao vivo pela internet. Pega todo o pregão, tem um intervalo de meia hora de manhã, meia hora à tarde, 2 horas de almoço. Você assiste quantas vezes quiser durante 12 meses. Montaremos a carteira, se tiver oportunidade no Bitcoin a gente vai entrar, em fundo imobiliário, a gente sempre opera índice. Tem o dólar também se tiver oportunidade. Não é uma promessa, mas muitos alunos que operam conseguem tirar o valor do investimento no primeiro, no segundo dia, mas a ideia não é essa, pessoal, a ideia é o aprendizado, né? Operação é momento, conhecimento fica para sempre. Nossa ideia, a Top Traders, é inteligência financeira. Nós não somos corretora, não somos casas de research e educação. A ideia é formar investidores. E o presente que eu tenho aqui para vocês é o nosso curso Top Traders 360, que é um treinamento completo de análise técnica, né, que traz ainda aulas bônus de dólar, índice e carteira de ações. É um curso gravado, você também fica acessando 12 meses, só ele custa R$ 1.500, ok? Então a gente está fazendo uma condição, o menor preço que a gente já fez é o mesmo conteúdo, na verdade o pacote, os bônus são melhores, 12 de 190 ou 1.900 à vista. Terminal Cartezinha, Top Traders 360, Passaporte Premium, desconto de R$600, ok? Então é isso aí, tem mais algumas dúvidas sobre a respondida, se você clica aqui e assiste, ó. Se tiver mais alguma, você manda um e-mail para suporte@toptraders.com.br. Então, para a gente finalizar, vamos fazer aqui siderurgia. É um setor que muitas vezes entra na imersão, nessa última não entrou. Os em Minas, aí na tela. Vamos ver aqui se o Cartezinha carrega os em Minas, foi lá. A Uzi Minas, se a gente pegar a semana, dia 10, 7,91, hoje 7,94, 3 centavos de alta. É uma ação que tem uma alta volatilidade histórica, então ela pode fazer um movimento bombástico. Nós temos aqui uma simetria que favorece a compra, na minha opinião. Né? Região de 7,50 é suporte. E o candle de hoje tem sombra inferior. Eu acho o seguinte, pessoal, o camarada que tiver a fim de comprar, ele pode fazer uma compra mercado na segunda com stop abaixo de 7,75. Ou se ele é um pouco mais resiliente, do 7,60. Eu acho que faz sentido. O risco retorno compensa. Ou você compra rompimento
que seria o rompimento de 8,28. Ela pode decolar, romper a média e vir aqui entre 9 e 9,50. Mas eu vejo nesses níveis, por exemplo, os Minas como sendo um ativo interessante. Agora, perdeu 7,54 aqui, perdeu 7,51, essa região aqui de 7,60, aí no mínimo ela vem aqui no 7, ok? Mas eu vejo um risco-retorno atraente no momento, a minha opinião. Se a gente falar em CSN, né? Vamos ver ali o que o gráfico nos reserva. Depois a gente faz Gerdau igual e finaliza, né? Caramba, no finalzinho... Bom, foi. Então a Siderúrgica Nacional, ela já vem de uma movimentação altista muito forte. Aí ela corrige esse movimento, né? E hoje ela tinha aqui um fundo a 8,90, ela rompeu, mas montou um candle positivo. Isso para mim é compra. Onde é que está o stop? Abaixo da mínima de hoje, 8,81. Ok? Porque se estopar, você pode até entrar vendido que no mínimo ela busca 8,50. Porque ela tem gap aqui aberto durante a alta. Ó. Ficou um gap, 2 gaps, né? Então é uma operação de compra de rompimento falso. Então acho que ela faz sentido. Dá para jogar Fibonacci ali também? Sem dúvida. Eu não vou fazer milimétrico, tá? Igual eu fiz no Ibov, mas ficaria algo mais ou menos assim, ó. Então ela está mais ou menos ali na retração de 50% de Fibo. E ela vem de um movimento ascendente anterior. Aí nós temos aqui GGBR4. A Gerdau, um movimento mais parecido. Entre todas elas, eu prefiro o Gerdau, porque o gráfico está parecido, por exemplo, com o CSN. Eu gosto mais dos fundamentos, exposição aos Estados Unidos e Canadá, aquela coisa toda. Vou colocar Fibonacci aqui, não de forma milimétrica, mas aproximada. Também, ó, 50% de Fibo. O candle de hoje é um padrão penetrante, então isso daqui para mim favorece a compra, pessoal, sendo o mais objetivo possível. E por fim, Goal. Goal 4 aqui na tela. Eu não consigo, infelizmente, movimentar o nosso querido cartezinha nem para os lados, nem trabalhar com zoom aqui. Mas dá para fazer o estudo. Pessoal, isso daqui parece muito um mastro bandeira. Eu vou colocar a Fibo também. Não dá para trabalhar. Eu não vou fechar, abrir o programa de novo, mas a gente vê que está na retração, na primeira retração de Fibo entre o fundo e o topo. Isso daqui é admissível falar sobre um mastro bandeira, né? É algo admissível falar sobre um mastro bandeira. E se ela começar a subir e romper as médias, vai cada vez mais reforçando a chance de ser esse padrão, né? Lembrando que o fundo foi feito sobre um eixo de M importante aqui, esse tipo de ponto fica na memória dos investidores e é uma configuração que favorece a compra. De todas elas, a que mais, se eu fosse escolher uma delas, eu escolheria a Gerdau. Ok, pessoal? Então é isso aí. Eu agradeço muito aí a audiência, a presença de todos no canal. Vamos trabalhar forte para a semana que vem. A semana foi uma semana lateral, para a semana que vem ser uma semana vencedora. E eu estarei com vocês aí no dia a dia, lutando, trabalhando, me esforçando, me preparando para poder trazer o melhor. Quase bateu no nosso alvo na terça-feira, foi um pouquinho abaixo. Teve a rolagem do índice, vamos trabalhar. Vamos trabalhar que semana que vem tem mais, hoje tem debate. Bons estudos para vocês aí, saúde e paz. Quem se inscrever na imersão, nos vemos lá no curso, eu fico muito grato. É o melhor custo-benefício da imersão que nós já oferecemos. Quem é iniciante, assiste o Seja Bem-vindo à Bolsa. Você consegue acessar aqui pelo banner aqui do nosso canal. E aí se prepara, vai receber o 360 de presente, vê também. E vai para a imersão preparado e tira suas dúvidas, ok?
E a imersão, só para completar, pessoal, você consegue assistir de um celular, de um tablet, notebook, smartphone. A nossa plataforma, ela funciona em qualquer tecnologia, inclusive iOS ou Android. Saúde e paz a todos, um forte abraço e nos vemos na segunda-feira na mira do trader, se Deus quiser. Corinthians 1, amanhã Grêmio 0. Valeu!